Pessoal, mais uma aula aqui de plantas tóxicas de interesse pecuário. As aulas são voltadas em especial sobre as plantas que ocorrem na região amazônica, falando principalmente aqui de Rondônia. Bom, a gente vai falar das plantas que têm ação hemolítica, ou seja, elas têm uma ação de lise sobre o eritrócito, que é a hemácia, o glóbulo vermelho. Então a gente vai chamar aí, nada mais do que as plantas que causam hemólise, que é a quebra desse sangue, a quebra da hemoglobina. Aí do lado esquerdo vocês podem observar as células, aqui as hemoglobinas, os eritrócitos, e do outro lado a hemoglobina, que são aí os pigmentos que se ficam no interior da hemácia. A hemólise ela vai fazer com que a hemoglobina seja liberada da hemácia, já que ela vai ser destruída, e ela vai estar em excesso na corrente circulatória do animal. Isso é um ponto importante antes da gente estudar as plantas em si. Bom, a gente sabe que essa produção ocorre a nível de medula óssea, Então a medula óssea ela produz aí diariamente, a todo tempo, essas hemácias, E também a todo tempo o nosso organismo está renovando essas hemácias. Elas vão ficando velhas, a gente vai destruindo e eliminando. Então existe um equilíbrio. Esse equilíbrio faz com que no nosso sangue, por exemplo, do ser humano, a gente tem em torno aí desses 45% de eritrócitos, que são essas células vermelhas, e o restante de leucócitos e plasma ou soro. Bom, então esse equilíbrio, ele permite dizer, por exemplo, um animal ou uma pessoa, ele tem ou não anemia. Anemia, a grosso modo, significa uma redução da quantidade, da concentração do sangue. Existem situações onde, às vezes, a produção de hemácia, que vai acontecer em nível de medula óssea, ela vai ser correspondente ao nível de destruição também dessas hemácias. Nesse caso, vai acontecer um equilíbrio entre produção e destruição, E a gente vai ter essas hemácias em volume de hemácias aí normal na nossa corrente circulatória. Também pode acontecer a seguinte situação: você tem uma destruição maior do que a produção dessas hemácias, o que geraria aí uma anemia. Por que eu estou falando isso? Simples, pessoal. Se você tem um quadro de hemólise, então, ou seja, essa destruição está exacerbada e a medula óssea não está compensando essa perda, a gente vai chamar esse quadro de anemia hemolítica. E aí a anemia hemolítica, falando aí dentro da produção animal, ela pode ser causada por doenças infecciosas, por exemplo, leptospirose, babesiose e anaplasmose. Ela pode ser causada também por algumas doenças tóxicas, por essas intoxicações, exemplo, intoxicação por cobre, por Brachiaria radicans, que é a braquiária do brejo, e em menores proporções, mas ainda ocorre em alguns lugares do Brasil, intoxicações aí por cebola e pela indigófera aí, que é o anil. E existe uma outra situação que a gente tem observado bastante aí, principalmente em bovinos, que são algumas anemias hemolíticas de etiologia desconhecida, onde a gente tem quadro de hemólise, evidência clínica e patológica. A epidemiologia ela demonstra para a gente que provavelmente se trata aí de uma planta tóxica. A gente vai discutir isso mais para frente. Aí dentro, pessoal, das intoxicações por plantas, a gente tem essas três principais, a Brachiaria radicans, a Aniocepa, que é a cebola, e a indigófera, que é o anil. Porém, a gente vai acabar falando mais aqui da Brachiaria radicans, porque está dentro da nossa realidade aqui do estado, e a importância é muito maior a nível também de Brasil. Bom, a Brachiaria radicans, para quem não conhece, ela é uma planta originária da África, e aqui no Brasil a gente chama ela de bico de pato, ou braquiária do brejo. Ela tem também um nome conhecido no mundo inteiro como Tanner grass. Bom, o próprio nome popular, por exemplo, de braquiária de brejo, indica para a gente que ela vai crescer principalmente em ambientes mais úmidos, normalmente bem ricos aí em matéria orgânica também. Ela tem uma excelente adaptação do Brasil, por causa do clima tropical. E um ponto extremamente interessante é que ela vai possuir uma excelente palatabilidade. É bem comum a gente encontrar aqui em beiras de córregos, ou em brejos, e ela vai acabando se alastrando, inclusive até
fazendo mal aí para alguns córregos, né, de brejos, podendo causar até a destruição de alguns cursos hídricos aí. Bom, olhando mais de perto, né, os detalhes aí sobre a folha, para quem ainda não conhece essa planta, ela é muito comum aqui, qualquer propriedade você pode estar procurando, com certeza você vai encontrar essa espécie aí. Bom, falando um pouquinho da epidemiologia, né, ou seja, de qual que é o contexto das intoxicações, a gente vai ter algumas coisas interessantes. Por exemplo, ela tem alta palatabilidade, ou seja, os animais vão consumir avidamente essa planta e às vezes até dá preferência para ela. Um outro fator importante é que para ter intoxicação, a gente tem que ter uma exclusividade da alimentação. Alguns estudos demonstram, né, que o animal tem que consumir pelo menos 75% da sua dieta total só de Brachiaria radicas para ter intoxicação. O terceiro fator que é extremamente importante é o tempo. Desses estudos também, principalmente o estudo da equipe do professor Gava, eles vão chegar à conclusão de que para ter intoxicação, o animal tem que consumir pelo menos 3 dias seguidos desse alimento, né, com um teor aí de pelo menos 75% da dieta total, né, e a partir do 4º dia a gente vai ter sinal clínico. Só uma foto aqui, né, desse rebanho, né, nessa passagem de Brachiaria radicas, né, sobre os sinais clínicos observados. Primeiro ponto que a gente tem que comentar. Aquela imagem que eu tinha mostrado lá atrás, mostrando o nível, né, de hemácias, percentualmente falando, no sangue, chamado hematócrito, né? A gente vai observar que, ao longo dos dias, dos bovinos que estão intoxicados, a tendência do hematócrito é cair, ou seja, vai levar esses animais a um quadro de anemia hemolítica. Bom, e aqui, mostrando aí o quadro 1, né, desse artigo publicado também pela equipe que eu comentei lá atrás, a gente vai ter a seguinte situação. Tá? Os animais que consumiram até 50% da dieta de Brachiaria radicas não tendo quadro clínico, 75% a 100%, a gente começa a ter quadro clínico, né? Que é basicamente, principalmente chamado hemoglobinúria, que é a presença de hemoglobina na urina. A hemoglobina ela é pigmentada, ela é um pigmento, então ele vai dar uma coloração avermelhada por onde ele entrar em contato, por exemplo, a urina. Tá? Como o nível de hemoglobina, né, cai na corrente circulatória do animal, quer dizer, a hemoglobina efetiva que está dentro da hemácia, ele também para de carregar oxigênio com facilidade. Então o animal acaba ficando cansado pela falta de oxigênio, né? Ele pode apresentar outros quadros aí clínicos, como por exemplo diarreia. Aí um exemplo, né, também tirado aí do trabalho do professorado Gava, 4º dia após a ingestão da braquiária, a gente observa a urina ficando mais pigmentada pelo pigmento de hemoglobina, uma coloração âmbar. 7º dia após a ingestão, aqui a gente já chama de urina Coca-Cola, né, cor Coca-Cola, onde o pigmento de hemoglobina está bem presente aí nessa urina. Falando um pouquinho das lesões que podem ser observadas, a gente pode ter aí, obviamente na necrópsia do animal, a gente vai observar na vesícula urinária a presença dessa urina com a Coca-Cola. Os rins ocasionalmente vão estar pigmentados porque eles estão embebidos pela hemoglobina, né? Tem bastante pigmento de hemoglobina alterando essa coloração e microscopicamente também causando lesão, causa uma nefrose, né, pelo esse excesso de hemoglobina que o rim está tentando filtrar. Tá? Pessoal, sobre profilaxia e tratamento, é bem simples, né? Basta a gente pensar um pouco. Se eu não posso passar de 3 dias desses animais consumindo exclusivamente Brachiaria radicas, você pode optar por intercalar espaçoreios, né, a cada 3 dias pelo menos ou menos, em culturas diferentes, consorciar essa Brachiaria radicas com outras gramíneas, tá? E aí falando também em tratamento, não tem um tratamento recomendado padrão, mas você pode simplesmente tirar esses animais da pastagem com o mínimo de esforço possível, né, assim, sem movimentar muito agressivamente, lembrando inclusive de oxigênio desses animais no sangue, ele está abaixo, tá? E colocar os animais em ambiente fresco. Em alguns casos, um profissional pode fazer também
é a transfusão sanguínea, embora isso não seja muito comum, tá? Bom, e sobre as plantas de etiologia desconhecida, recomendo primeiro vocês fazerem a leitura desse artigo aí, publicado pela equipe do Laboratório de Patologia Veterinária do FMT, e depois a gente vai discutir esse assunto no próximo vídeo. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou passar alguns artigos para leitura para quem viu esse vídeo aqui e a gente vem tirando as dúvidas depois de vocês. Grande abraço.